Irmãos, essa lição é a lição 6, 10 de maio de 2020, né? Eu vou estar falando, irmãos, igual a gente estava aqui aprendendo juntamente quando estava aqui na EBD normal. Então, eu vou ler o texto áureo para os irmãos ficarem cientes do que está passando. Vamos estar falando sobre a verdade aplicada, vamos estar lendo todo o tópicozinho, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, irmãos. Já vou deixando já adiantado para vocês. O tópico 1 vai falar sobre o contexto histórico. O 2 vai falar sobre o caminho do arrependimento. E o 3, irmãos, vai falar sobre os pedidos do salmista, né? Que o salmista fez para o Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai, que nesse momento, Espírito Santo, Senhor, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome, Pai amado, Pai querido. Embora, Pai amado, Pai, que não seja a mesma coisa, Senhor, meu Pai está junto, meu Pai, aqui na EBD, Pai amado, Pai, todo mundo reunido, mas eu sei que o Teu Espírito Santo, meu Pai, seja uma pessoa, seja duas, seja três, Pai amado, Pai querido, que o Senhor irá falar, meu Pai, quem está atrás, meu Senhor, não sei, Pai amado, se está vendo pela plataforma, meu Senhor, do notebook, celular, meu Pai, Senhor, computador, televisão, Pai amado, Pai querido, a cada alma, Jesus, que alcançar, Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai, que Tua palavra ela não volta vazia, Pai. Então que nós possamos aprender e que nós possamos guardar, Pai amado, Pai querido. Senhor, essa lição vem falando sobre arrependimento. Senhor, vem falando sobre meu Pai, Teu filho Davi. Senhor, Pai amado, Pai, que em nome de Jesus, que quando pecava, ele se arrependeu de todo o coração, Pai amado, Pai querido. Então ajuda os que estão aí do outro lado e a mim também, Senhor, todo dia se arrepender dos nossos erros. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Diz assim: textual: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e conflito não desprezarás, ó Deus. Está em Salmos 51, 17. A verdade aplicada: o caminho da restauração espiritual passa pelo conhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. O objetivo dessa lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus, né? Texto de referência, lá em Salmo 51, 1, 2, o 7, o 9, o 10, o 12 e o 13. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, né? Aqui iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão, né? Esse salmo aqui, irmãos, está abordando lá no Salmo 51, quando Davi peca, né? Está falando todo sobre o pecado, de quando Davi peca com Betseba, do pecado do adultério, né? E depois sobre o assassinato, da morte de Urias, né? Do esposo do Betseba. Então nós vamos estar aprendendo todo aqui o contexto, toda aqui essa história sobre Davi. Ele diz assim, a introdução: nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração, quando há verdadeiro arrependimento. Contexto histórico: o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduzia a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Aí diz assim: as transgressões de Davi. Em 2 Samuel 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Aqui aborda assim: significativas as duas expressões, tempo em que os reis saem e porém Davi ficou. Olhou e desejou Davi ao passear no terraço do palácio. Viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-lo. Deitou-se com ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposa de Betseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas: a santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito, ou a transgressões da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne.
Ou seja, aqui está falando, irmãos, quando Davi vai lá, ele peca com o pecado de adultério de Betseba, aqui vem dizendo sobre duas opções que nós, como servos do Senhor, né, nós como amigo de Jesus, amigo do Espírito Santo, nós temos que fazer, né? Ou a gente busca andar em espírito, que fica lá em Gálatas 5, 16, né, 19 em diante, né, até o 21, que fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Davi ali, irmãos, quando ele pecou sobre o pecado de Betseba, ele viu, ele desejou, né, Betseba, ele desejou ela, ele viu uma mulher bonita, né, aparentemente formosa, né, aos olhar dele, e ele foi, quando ele pecou contra esse pecado de Betseba, ele olhou para todo aquele palácio, né, ele ficou rodeando o palácio, encontrou Betseba. E nisso ele viu que ela era muito formosa, que ela era bonita, e desejou no seu coração, né? Mandou chamar aquele chefe, né? Aquele Urias, tá dizendo aqui, ó. Mandou chamar aqui a quem estava um guerreiro a serviço do rei, e mandou chamar aquele rei, aquele guerreiro para poder lá chamar a Betseba. Por fim, ele pecou com Betseba, adulterou, pecou contra o Senhor, e aparentemente ali tudo parecia bem, né? Aos olhos de Davi, né? Só que aí vem dizendo aqui, irmãos, no 1:2, o fruto do pecado e o plano de Davi. Diz assim: em decorrência do ato pecaminoso, Betseba engravidou e comunicou a Davi, né? Ou seja, todo aquele ato de pecado que Davi fez com Betseba, depois veio à tona a consequência daquele erro que ele cometeu, a consequência do pecado que ele fez, né? E qual foi a consequência? Foi a gravidez, né? A Betseba engravidou de Davi, não tomaram nenhuma providência, né, de se resguardar ali, além do pecado. Então ele se engravidou com a Betseba, e ali ela estava para ter um neném, né, ter um filho. E como vocês sabem, uma gravidez, né, não pode se esconder por muito tempo. Vem dizendo assim: a partir de então a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado, e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Betseba, conforme determinava a lei. Lá em Levítico, irmãos, 20, no versículo 10, diz que na lei de Levítico, não quero enfadar muitos irmãos, tá bom, irmãos? Mas lá no Levítico diz lá, se vocês forem pegar, vocês lerem lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, vai dizer sobre a lei do Senhor, que todo aquele que adulterar, tanto a esposa, tanto o homem quanto a mulher, eles iam ter que morrer, né? Era um pecado grave, né, contra o Senhor, era um pecado de adultério. Então todo aquele que adulterasse contra a lei do Senhor, já era, irmãos, teria que ser morto, teria que ser derramado sangue dos dois, não é só do um nem do outro, não, era dos dois que morreriam. Então aquele fruto do pecado que Davi cometeu chegou à tona. Assim, Davi planejava encobrir o seu pecado. Aqui nessa lição vem dizendo que Davi, né, na Bíblia vem dizendo que Davi ele chama Urias para poder, vamos dizer assim, ele vê que aquilo que ele cometeu com Betseba, ele fala assim: poxa, eu vou chamar então Urias, o esposo dela, vou dar uma festa para que Urias pudesse se embebedar, e depois ele chama Urias para poder, é como se Urias tivesse cometido uma relação com ela, ou seja, ele queria colocar o seu pecado, o pecado que ele cometeu, a gravidez que ele fez com a Betseba, ele queria como se fosse Urias a quem tivesse relação com ela, para dar a entender que fosse Urias que tivesse tido a relação com a Betseba. E quando chegasse a gravidez, todo mundo ia ficar sabendo: foi realmente Urias que teve a relação, foi o próprio marido que teve a relação com ela. Então ele chama Urias para poder voltar, quando Urias está bêbado, ele chama Urias para poder ele vir, né, para a casa de Davi. Só que Urias não obedece, que ele não entra para a casa de Davi, né? Ele fica sentado, ele fica a meditar, né, com as coisas do Senhor, até mesmo, e ele não entra para a casa de Davi. Ou seja, aquele plano que Davi maquinou, que Davi pensou, não deu muito certo, irmãos, porque não foi o que aconteceu com o planejamento de Urias. Aí diz assim, aqui: no entanto, esse plano de Davi fracassou. Festejar com Urias, ele festejou, né, com Urias, de que na mente de Davi, que ele ia embriagar, na certeza de que ele iria se casar com ela, né, que ele iria para casa, né, que Urias ia para a casa dele,
e ali ele ia pousar com a sua mulher, né? Com a mulher de Urias, que era Betseba, a fim de fazer constar que Urias como o pai da criança, né? Fazer com que Urias fosse o pai, fazer constar, né? na cabeça dele. Com o fracasso das estratégias anteriores, planejava a morte de Urias, ou seja, depois que ele tentou isso, depois que ele tentou fazer isso com Urias, ele não conseguiu. O que ele planejou na mente dele? Poxa, já que eu não consegui isso, na mente dele, no coração dele, ele estava maquinando, planejando a cometer uma outra coisa maior, ou seja, o que eu posso fazer para que essa situação minha possa mudar, né? Para os olhos dele melhorar, né? O que eu posso fazer para consertar isso? Ele vai e ele consegue arrumar um plano, né, de guerra ali, e coloca Urias na frente da guerra, na frente de batalha, sabendo que Urias ali ia morrer, né? Então ele comete ali um assassinato, não com as próprias mãos dele, mas já com a intenção certa de que aquilo ia acontecer com Urias. Só que na Bíblia, irmãos, na Bíblia fala que esse plano que Davi fez, aos olhos do Senhor não foi bom. Aos olhos do Senhor, esse plano que Davi cometeu não foi bom, né? Deus não aceita esse plano, né? Portanto, que depois, agora lá para frente, chega aqui, nesse 1:3 que a gente vai ler. O que acontece com esse pecado de Davi? Aqui, quando diz aqui, irmãos, mas tudo que é feito, os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Ou seja, aquilo que eu e você deixa eu tomar água aqui. Aquilo que eu e você comete em oculto, seja nos olhos dos homens está em oculto, mas nos olhos do Senhor, o Senhor vê, né? Os olhos do Senhor, como chama de fogo, né? Tudo o Senhor vê, tudo o Senhor contempla. Então não adianta eu e você querer ficar guardando, querer ficar acumulando um pecado, né? Escondendo do Senhor, sendo que você não vai estar enganando você, né? Você não vai estar enganando o Senhor, você vai estar enganando você mesmo. Você que vai estar sendo enganado, e não as pessoas, não o Senhor. Então isso só vai gerar em você, cada dia, sentimentos que não vão vir do Senhor, sentimentos que o Senhor não vai, né, aprovar. E isso está lá quando fala dos cultos aos olhos do Senhor, está lá em Hebreus 4, do 11 ao 13. Se os irmãos quiserem meditar depois. Deus chama Natã para poder ir lá falar com Davi. E olha a passagem linda que Deus fala com Natã. Para Natã ir lá falar com Davi. Aí diz assim: para Davi a situação estava resolvida, ou seja, tá tudo certo aos meus olhos. Eu consegui planejar o pecado com a Betseba. Poxa, não caiu sobre mim momentaneamente agora o sangue de Urias, porque ninguém sabe que fui eu. Então, tá tudo certo aos meus olhos. Mas aqui diz assim: a situação estava resolvida para Davi, né? Estava tudo certo, tudo ok. Porém, não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, amando de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola, cujos sujeitos eram um homem rico e uma ovelha. O discernimento que Deus dá para Natã usar, Natã usa uma parábola, né? Que ele diz assim: eram dois reis, igual está aqui na palavra. Um tinha muitas riquezas e o outro só tinha uma, né? Só tinha uma ovelha. Um tinha muitas ovelhas e o outro só tinha uma. O que dá a entender nessa revelação aqui é que Davi, né? Deus deu muito rebanho para ele, Deus deu riqueza. E diz a palavra do Senhor que se Davi pedisse mais, Deus ainda acrescentaria mais. Só que ele não ficou satisfeito com essa riqueza. E aquele homem, né? Aquele pobre que só tinha uma, né? Diz aqui ele fala assim, as riquezas não impediram que o homem rico, nessa parábola de Natã contando para Davi, ele conta para Davi, não impediu que esse homem rico tomasse a ovelha do homem pobre, que só tinha uma, né? Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinado que o homem deveria morrer, né? Acredito que o Espírito Santo naquele momento, né, convencendo Davi que aquilo que aquele homem fez era grave, né? Porque ele olhou que, poxa, aquele homem tinha bastante riqueza, tinha bastante. Para que ele ia tomar a ovelhinha daquele que só tinha uma, daquele pobre homem, que só tinha uma ovelhinha? Os irmãos estão conseguindo entender, irmãos, até aqui? Espero que os irmãos estejam entendendo. Davi irou-se, determinado que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Ou seja, Davi falou: não, esse homem tem que pagar 4 vezes mais, né? Aquilo que ele fez.
né? Ele deve pagar. Aí, naquele exato momento, Natan denuncia a forma direta que este homem, né, fez com Davi, que esse homem era Davi. Ele fala assim: pois esse homem és tu, Davi. Tu fez isso com aquele profeta. Tu fez isso com aquele pobre homem. Tu fez isso. E naquele momento, Davi pensou acredito que no seu pensamento, né, e ele se volta para ele e fala: poxa, verdadeiramente. É onde diz aqui mais na frente, quando ele fala: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, né? Aí aqui no 2:1, aí Davi reconhece, né, que aquele pecado que ele fez, ele reconhece, né? Davi, ele não encobriu o seu pecado, ele não foi por aquilo que ele fez, ele teve o arrependimento, né? Ele teve o reconhecimento daquilo que ele fez. Só que antes disso, o profeta diz assim para ele: o profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto à luz do sol perante Israel. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Ou seja, quando o profeta Natan chega para ele e fala tudo aquilo para Davi, ele se arrepende, ele vê que aquilo que ele fez, verdadeiramente ele foi errado, aquilo que ele cometeu não foi bom, não chegou como esteiro suave aos olhos do Senhor, e ele se arrepende. Só que aqui, quando esse profeta chega para ele, fala que a espada nunca apartará da casa de Davi, né? A espada quer dizer o quê? Coisas ruins, né? Coisas que viria as consequências. Daquele pecado que ele fez, Deus entraria com justiça, né? Só que quando Davi se arrepende, aqui que entra o mistério. Quando Davi ele se arrepende, Deus ele perdoa o pecado dele, né? Aqui vamos ler para vocês entenderem. Diz assim, ó: reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência. Ou seja, quando a gente comete, irmãos, eu falo isso por si só, quando a gente comete algo que a gente vê que a gente está errado, só que a gente não confessa, a gente não tem um coração sensível para confessar aquele erro, o nosso pecado fica toda vez aqui no nosso subconsciente, mostrando que a gente errou, né? E até mesmo fica aquela culpa, aquele sentimento de culpa que Satanás fica colocando, e até mesmo a gente fica se culpando, porque a gente sabe que a gente errou, a gente sabe que a gente cometeu, que fez errado, que a gente pecou contra o Senhor. Então Davi ele reconhece seu erro, reconhece seu pecado. Aqui interessante que diz assim: Davi ele tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constância. As pessoas têm se acostumado, né, a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Ou seja, a frieza, irmãos, a gente pode entender aqui que às vezes a frieza espiritual que às vezes está meio dentro da igreja é isso daqui. As pessoas não sensibilizam quando pecam. A gente peca e continua a pecar, continua a errar, né? O Senhor fala isso também para a gente, para mim. Quando a gente peca, a gente continua a pecar. Então isso é perigoso, esse caminho é perigoso, né? Como diz bem a boa da lição. Porque a gente precisa se arrepender e fazer como Davi, né? Cortando primeiramente para mim, fazer como Davi fez. Que ele pecou, mas ele não continuou naquele ato. Ele pecou, ele se arrependeu, ele teve a sensibilidade de reconhecer que ele cometeu aquele pecado, se arrependeu daquele erro e não praticou mais, né? Aí diz aqui: as pessoas, aqui mais para frente, muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco Deus que conduz ao arrependimento. Deus quer que a gente busque Ele com esse pensamento, esse foco. Ele quer que a gente conheça Ele como Deus do arrependimento. Antes de você buscar o Deus da prosperidade, você tem que buscar o Deus do arrependimento. O Deus que confronta os seus pecados. A verdade que confronta, né? Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E diz aqui que este caminho é muito perigoso, irmãos, porque a gente fica cada dia mais insensível, a gente não ouve a voz do Espírito Santo. E a gente fica vivendo uma vida de frieza espiritual. Uma vida onde o Espírito Santo já não quando a gente peca, a gente já não tem mais aquela sensibilidade, a gente já não tem mais aquele ouvido sensível, aquele coração puro para ouvir que a gente está errado, para ouvir que a gente e se converter daquele erro, né? O arrependimento
é você se converter, você olhar para si mesmo, e você olhar para Deus, e você se converter, você lutar de todas as formas, pedir a Deus, né? Sujeitar as coisas a Deus, resistir o diabo para que você possa lutar contra aquele pecado, né? Aí vamos lá para o tópico 2.2, e vou tentar ser um pouquinho mais breve, porque esse vídeo já ficou muito longo, mas acredito que o Espírito Santo, né, está falando no nosso coração. Aqui diz assim: a confissão e o pecado de perdão. Davi não só reconhece seu pecado, mas também confessa. Ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. Aí aqui diz assim, Shed explica: os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que poderia libertar. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como Ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando, né? Quando a gente se arrepende de todo o nosso pecado, tudo aquilo que a gente fez, quer mudança, o Senhor, Ele vê, né? O Senhor, Ele reconhece isso na gente. Ele nos ajuda a gente melhorar. Ele ajuda a gente, né? Buscar a santidade, buscar a santificação, né? Só que aqui, a parte para a gente terminar, irmãos, para a gente ir para o final, é onde às vezes a gente fica sempre se perguntando, sempre se cobrando. Só que aqui diz assim no tópico 2.3: o perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência desse ato, a espada não se apartaria da casa de Davi, quando o profeta Natan falou para ele. Só que vocês lembram, quando eu disse que lá em Levítico 20, no capítulo 10, né, na palavra do Senhor diz que todo aquele que pecasse com adultério, ele sofreria o dano de morte, ele e a mulher, né, ou a mulher ou o homem, né, sofreria o dano da morte. Só que quando Davi se arrepende, Deus sonda o coração de Davi. Deus vê que Davi se arrependeu de todo o coração. E ele fala assim: contra ti somente pequei, Senhor. Ele não fala que pecou contra Urias, não fala que pecou contra os humanos, contra as pessoas. Ele pecou simplesmente contra o Senhor, primeiramente, né? Contra ti pequei. Aí logo o profeta Natan fala: por causa disso, você não irá morrer, né? A consequência virá. Mas ele foi salvo pelo menos da vida. Deus poupou a vida de Davi, né? Quando ele se arrependeu. Aí continuando: Deus exerceu o seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu, né? O filho que Davi teve com a mulher, aquela criança morreu. O mal veio sobre a família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas, né? Igual aqui na palavra que eu estava meditando. 2 Samuel 16, no versículo 22, diz assim: estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Ou seja, quando Davi peca, irmãos, contra o Senhor, ele não pecou em oculto. Davi não pecou em oculto contra o Senhor. Só que o que aconteceu com Davi? O que a palavra do Senhor diz? Tudo aquilo que você pecar em oculto, ou você fizer obra nas trevas, em oculto, aos olhos do Espírito Santo da palavra do Senhor, irá ser revelado. Ou seja, foi o que aconteceu, né? E ali veio a consequência: a espada do Senhor a todo tempo não se apartou da casa de Davi. Então, teve uma consequência do pecado. Todavia, o pecado de Davi, para ele se aproximar com Deus, para ele ter um relacionamento com Deus, foi perdoado sim. Ele voltou, né? Embora não como antes, mas ele voltou a ter sua intimidade com Deus. Ele pôde se chegar a Deus, pôde se chegar ao Santo dos Santos. Só que a espada, a consequência que ele pecou contra o Senhor, ficou, né? A consequência veio, né? E foi o que aconteceu. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas, né? Todas aquelas esposas, que não eram esposas, eram concubinas, mas vamos dizer assim, segundas esposas, né, de Davi, foram, né, praticamente ali exploradas, né, pelo próprio filho, né, pelo próprio filho de Davi, Absalão. Então, se a gente continuar, se a gente talvez pecados que a gente cometa, a ponto de ser grave aos olhos do Senhor, né, embora não esteja pecadinho e pecadão, mas pode vir consequências desastrosas, pode vir consequências que não tem mais assim conserto, vamos dizer assim. Vai ter sempre ali, sempre vai ficar
te martelando, né? Foi o que aconteceu com Davi. Toda a sua família não foi totalmente destruída, mas sempre foi uma brecha, né, que ele deu para acontecer aquilo ali. E para a gente terminar, irmãos, o perdão de Deus liberta nosso acesso a Ele. Mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanente vigilância e oração. Aí diz aqui sobre Davi, né, os pedidos do salmista. Conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter um coração cheio de sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria. Entre eles, a capacidade de lidar com os problemas que podem ser externos e internos, né? Davi os enfrentou em sua caminhada, em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus. Sagrou-se vencedor. No entanto, faltou sabedoria para lidar com os seus pecados resistentes, não consultando o Senhor. Deveria agir ou não daquela forma. Como se deveria agir ou não daquela forma? Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade. Todavia desprezou o caminho correto, aconselhar-se com o Criador, né? Então, irmãos, assim que a gente tem que, né, buscar o Senhor, a gente tem que pedir conselho ao Senhor. Nós temos que estar orando, buscando o Senhor, buscando Ele em oração. Embora seja difícil, irmãos, embora seja batalha, seja luta, seja guerra, né? Nós temos as nossas preocupações do dia a dia. Nós sabemos que a gente passa por peleja, mas se a gente não buscar Deus em oração, se a gente não pedir conselho, né? Falando primeiramente para mim, se a gente tomar nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face da terra, pedir conselho para o Senhor, irmãos, nós vamos cometer burrices, nós vamos cometer muitas e erros graves mesmo, irmãos. Aí é que Davi fala assim para Deus, para finalizar: purifica-me com hisopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com hisopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. O hisopo é um arbusto aromático com cacho de flores amareladas, que crescia nas pedras da rocha. Ele era usado na cerimônia da purificação. Está em Levítico 14, 51 e 52. Né? Davi, com aquele sentimento ainda de vazio, de culpa, que às vezes a gente fica quando a gente peca contra o Senhor, ele pede ao Senhor: Senhor, me purifica como hisopo, né? Que é essa planta, esse arbusto, né? Aromatizado, né? Aromático. Era usado nas cerimônias de purificação, e também é onde é usado quando aquele povo lá no Egito, quando eles botam naquelas margens para o povo não ser, os seus primogênitos não serem mortos. É onde usam isso aí, para ser purificado, significa purificação. Então Davi pede isso para que ele seja purificado e aqui vem dizendo que o sangue de Jesus, de hoje em dia, é o que dá essa purificação, né? Que é o sangue da aspersão. E por fim, Davi pede a Deus a alegria da salvação. Há duas expressões fundamentais no versículo 12: a alegria da salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Duas lições aprendemos: o caminho de santidade conduz as pessoas à alegria e salvação, e o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte, né? Só que Davi, irmão, o pecado, ele pede ao Senhor que Deus torne a dar para ele a alegria da salvação. Davi, quando Deus dá essa alegria para Davi, ele pode voltar a evangelizar, ele pode voltar a falar do amor de Deus. Então a gente não pode falar do amor de Deus sem primeiramente sentir Ele. Como é que você pode curar se você primeiramente não é curado, né? Então primeiro a gente precisa ser curado, para depois a gente curar, né? E aqui no Salmo 51, para fechar a conclusão, diz assim: é importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido, né? E eu quero agradecer, né? Quero agradecer a todos aqueles que ficaram até aqui, né? E que vocês estejam uma boa tarde, uma boa noite e um feliz Dia das Mães, porque eu estou gravando no Dia das Mães. E, irmãos, espero que vocês também estejam entendido, estejam aprendendo que o Espírito Santo do Senhor, que é o primordial, que é o essencial, que Ele esteja falando e continuar falando, e que esteja falado ao seu coração, né? Que esteja tocado de alguma forma, que você possa entender, né? Que o Espírito Santo, toda vez que a gente errar, toda vez que a gente pecar, a gente saber levar o nosso coração, saber pedir perdão, saber se arrepender, né? E não cometer aquele mesmo erro e tentar cada dia se acertar com o Senhor.